secretário. Boa tarde, pô, obrigado aí, viu? Obrigado pela sua presença aqui no na nossa live aqui do Diário de Suzano. E queria agradecer, eu sei que a sua agenda é bastante lotada, mas muito obrigado por ter aceito o convite para falar um pouco com a gente aqui. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida aqui no Instagram e também no Facebook do Jornal Diário de Suzano. Obrigado mais uma vez, secretário. Queria que o senhor desse uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Bom, Edgar, um prazer grande conversar com vocês nessa tarde. O município de Suzano e toda a região tem uma importância enorme para nós. Eu tive com o governador ainda na semana passada em Itaquá, na semana anterior ele esteve aí em Suzano. Portanto, é uma satisfação grande poder trocar ideias e levar informações aqui do governo do estado através do Diário de Suzano e do seu trabalho, Edgar. Secretário, antes de começar efetivamente a fazer as perguntas pertinentes, aí, principalmente em relação à Covid, eu queria que o senhor falasse um pouco, para quem está nos acompanhando aqui na nossa audiência rotativa, o senhor tem sido um importante interlocutor entre os prefeitos aqui da região do Alto Tietê, não só aqui do consórcio Condemate, mas os outros consórcios que tem no estado de São Paulo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que faz aí a Secretaria de Desenvolvimento Regional em termos dessa interlocução, essa intermediação entre estado e municípios. Eu queria que o senhor desse falasse um pouquinho, resumidamente, como que é o trabalho da Secretaria. É claro que não é só isso, né? Vocês têm mais funções aí, mas esse trabalho, principalmente agora na pandemia, tem sido fundamental. Bom, Edgar, nós tivemos a criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, remetendo ao que no passado foi a Secretaria do Interior, né? Na época tocada pelo Dr. Arthur Chopin Tavares de Lima, e com isso uma valorização do municipalismo no estado de São Paulo. Esse processo se deu através da criação da secretaria e ao longo do primeiro ano de governo, primeiro ano e pouco de governo, fundamentalmente o diálogo e a articulação com os municípios, repasse de recursos, cuidar das demandas, aproximar o governo do estado dos municípios e com isso poder atuar mais próximo das pessoas, né? Portanto, nós com essa dinâmica, quando começa a pandemia, estabelecemos um processo de parceria e diálogo ainda mais profundo com as cidades, tendo em vista que a necessidade de articulação conjunta com regras de distanciamento, no estabelecimento de leitos de UTI, enfermaria, para acompanhar até mesmo o atendimento das pessoas na própria busca por assistência hospitalar, distribuição de insumos fundamentais, enfim, tudo o que foi preciso trabalhar em conjunto aí na construção desse período de luta contra a pandemia e agora na vacinação também, a Secretaria de Desenvolvimento Regional faz. No fundo, nós acompanhamos de perto o que acontece nas cidades, participamos intensamente da vida das cidades, das demandas da cidade e damos assistência para que esses prefeitos possam realizar um trabalho em parceria com o governo do estado em um período tão duro como nós vivemos. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco como está a situação hoje do estado, secretário, em relação à pandemia, né? E, consequentemente, claro, o senhor tem acompanhado aí, tem recebido os consórcios, né? Até queria que o senhor falasse da importância dos consórcios nesse momento. Tem feito reuniões remotas com os consórcios aqui do Alto Tietê, também do ABC, do Vale. Queria que, antes de já começar efetivamente nas perguntas, falasse da importância desses consórcios para o estado também. Bom, uma importância fundamental, né? O Condemate é um consórcio tradicional no estado de São Paulo e muito bem organizado. Eu posso dizer que é um exemplo de consórcio no âmbito aqui do estado de São Paulo. Os municípios têm muitas vezes problemas comuns, né, e soluções conjuntas, que passam desde um rio que corta uma cidade e vai para outra, até necessidades de compras compartilhadas para otimização dos recursos, até possibilidades de parcerias nas áreas de saneamento, de resíduos sólidos, tanta coisa que deve ser tratada nesse modelo conjunto. Assim é feito em vários países do mundo, né? Na Europa, por exemplo, tem um trabalho consorciado muito forte. Eles têm soluções conjuntas e compartilhadas, reduzindo custos para uma série de situações. Aqui em São Paulo, a gente vem de uma dinâmica estabelecida pelo municipalismo na década de 80, na década de 90, o avanço
das regiões metropolitanas e, na sequência disso, o avanço desse processo de consorciamento e ações conjuntas. Nós demos uma nova dinâmica a isso, estabelecemos uma área aqui no governo do estado de São Paulo que cuida dos consórcios. Estamos trabalhando um projeto que vai ser lançado muito em breve, já digo aqui em primeira mão para o Diário de Suzano, o programa do consórcio empreendedor, junto com o Sebrae, que vai apoiar a qualificação, apoiar a busca por recursos, apoiar toda essa dinâmica feita junto aos consórcios aqui do estado de São Paulo. Certo. Bom, eu queria que o senhor falasse, então, em relação à pandemia da Covid, como que está a situação hoje no estado e, consequentemente, aqui na região do Alto Tietê. Claro, o senhor tem acompanhado as regiões em relação ao avanço ou queda de casos e até de óbitos também, né? Como que está a situação hoje, secretário do Estado? Bom, nós tivemos um avanço da pandemia no início desse ano, né? Como a gente já observava no final do ano, uma nova onda de coronavírus que se deu em vários lugares do mundo, da mesma forma se deu aqui também no estado de São Paulo, o Brasil se colocando como epicentro da crise de coronavírus no mundo nesse momento, e a gente buscando uma superação em conjunta, né? A partir do dia 28 de março, esses números caíram, nós tivemos uma melhora significativa dos números de coronavírus aqui no estado de São Paulo. A deputada Bruna Furlan acaba de passar aqui, dando um oi para a gente. Um abraço, Bruna, beijão. E dentro disso, uma conceitualização em torno do aumento de leitos de UTI, aumentamos em 140%, somente aí no nosso Alto Tietê, para você ter uma ideia, aumentamos um número de aproximadamente 300 leitos existentes, colocamos mais 550, chegando a mais de 850 leitos ao fim desse processo. Portanto, superamos o período mais agudo e a melhora vem sendo significativa ao longo desse período. Estamos vendo os números de ocupação de leitos de UTI aqui na Grande São Paulo, uma taxa de 79%, portanto, já abaixo do que nós colocamos como limite crítico de ocupação, taxas melhores de casos, de internações e de óbitos, mas ainda um momento de cautela, né? Uma reabertura que acontece, o início de uma flexibilização que vai trazer para todos nós a necessidade ainda de muita responsabilidade no cumprimento de medidas referente à pandemia. Secretário, vai voltar a fase regionalizada? O senhor acredita que, por conta dessa queda na taxa de ocupação de leito e internações, a tendência é que volte, então, a fase regionalizada como estava antes? Bom, nós estamos na última semana de fase de transição, né? Seguindo a melhora nos indicadores, e é possível que a gente observe de maneira regionalizada na sequência desse processo. Nós estamos analisando ainda, o Centro de Contingência segue fazendo toda a análise dos números diariamente, e é possível que nós tenhamos de volta um conceito regionalizado, uma vez que a melhora dos indicadores tem acontecido de forma constante. É isso, mas decide essa semana isso ainda, secretário, ou não? Essa semana. Essa semana. Certo. Tá certo. Eu queria saber em relação ao número de vacinas, né? Existe no Brasil inteiro uma dificuldade grande em conseguir vacina e avançar aí a faixa etária de pessoas vacinadas, né? Por idade. Eu queria que o senhor fizesse um balanço de como que está hoje a vacinação, e as prefeituras aqui da região do Alto Tietê têm reivindicado mais doses de vacina. Como que isso é possível atender? Bom, de fato, a imunização é a única forma que nós vamos conseguir voltar à normalidade e ter uma retomada importante, tanto no campo da vida quanto no campo da economia. O Chile, por exemplo, que já vacinou uma grande parcela da sua população, tem a perspectiva de crescimento no seu PIB de praticamente o dobro daqui do Brasil, justamente por isso. Por isso que o governador João Dória, desde lá de trás, no início desse processo, apostou e de forma corajosa foi atrás das vacinas fundamentais para a gente poder ter aqui no estado de São Paulo essa imunização, e no Brasil também. Hoje, 8 em cada 10 vacinas no Brasil são daqui do Instituto Butantan, e nós estamos trabalhando muito mais para poder acelerar essa imunização. A Butanvac vem aí, que é a vacina
com insumos 100% brasileiros, vai nos dar essa independência. A nova fábrica do Butantan, em setembro, funcionando, toda com doações da iniciativa privada, que vai possibilitar a aceleração de forma mais intensa dessa vacinação. Além disso, o governador João Dória comprou 30 milhões de doses de Coronavac aqui no estado de São Paulo para a gente poder agilizar esse processo. Eu tenho acompanhado os prefeitos do Alto Tietê e todo o estado de São Paulo com o correto anseio por mais vacinas para que a gente possa imunizar a população de maneira mais rápida, né? Então, com isso, nós precisamos cobrar para que o governo federal faça a sua parte, para que eles possam colocar mais vacinas, cumprir os cronogramas estabelecidos com as outras vacinas, né, a Fiocruz e a Pfizer, para que a gente possa abastecer as cidades e ter com isso uma imunização mais rápida, né? Nós aqui estamos fazendo a nossa parte e lutando muito diariamente para poder imunizar a nossa população. Certo. Secretário, não sei se o senhor está me ouvindo bem, deu uma cortada na sua fala, a minha voz, o senhor está ouvindo bem, não? Está tudo certo aí? Tô sim. Bom, o senhor tem acompanhado, claro, faz parte aí da linha de frente do governo do estado em relação a esses trabalhos, essas ações de combate ao coronavírus no estado de São Paulo. Existe dentro do estado alguma previsão em relação a quando, a expectativa de quando 100% da população vai ser vacinada no estado, o ano que vem? Qual o prazo que vocês trabalham, secretário, em relação a isso? Bom, nós estamos acelerando aqui, né, essa chegada de novas vacinas aqui para São Paulo. Domingo agora batemos o recorde de vacinas, pessoas vacinadas aqui em um dia. Estamos acelerando muito. Nossa perspectiva é poder chegar até outubro, novembro, com as pessoas aqui imunizadas. Antes do fim do ano, nós vamos imunizar a população aqui do estado de São Paulo na sua totalidade. Certo. Secretário, alguns grupos têm solicitado, né, a inclusão no grupo de risco, né, da vacinação, como, por exemplo, os ferroviários, os motoristas de ônibus, que já começaram a ser vacinados, e agora tem o pessoal dos Correios. Existe alguma possibilidade de incluir essa categoria no grupo de risco de vacinação ou não? Tem outras categorias que o Estado já está fazendo um estudo? Bom, nós vamos seguir o cronograma estabelecido, né? Agora, vacinando as pessoas com comorbidades. Na sequência das pessoas com comorbidades, os profissionais motoristas e cobradores de transporte coletivo. E dentro disso, seguimos avaliando aí os públicos prioritários, né? Isso é feito pela área da saúde aqui diariamente. Mas esse calendário estabelecido vai seguir por todo maio, então somente teremos novos públicos a partir de junho. Bom, eu queria aproveitar a sua presença aqui e perguntar de algumas obras aqui da região do Alto Tietê, como, por exemplo, a questão da alça do Rodoanel, aqui em Suzano, né? A gente queria saber se tem alguma definição, porque existe aí a polêmica em torno do local a ser construída a alça, né? E seria uma obra importante aqui para a região, para quem sai do ABC, por exemplo, e chega em Suzano, ele não consegue ter a saída para a cidade, né? Existe só a alça de entrada no Rodoanel. Como que está essa questão, secretário? Eu sei que o senhor tem acompanhado, tem conversado com os prefeitos sobre esse assunto. Bom, eu me lembro, primeiros meses aí de governo, eu tive lá no Tribunal de Contas, na época com o deputado Estevão Galvão, conversando com o conselheiro Roque Cittadini sobre esse processo, né? É um processo que se deu por conta do processo do Tribunal de Contas ter julgado irregular ali o processo de concessão e se arrastou até agora ao longo desse período, e daí a análise de que nós conseguimos fazer agora a definição dessa alça de acesso. Nós teremos até o mês de julho essa definição. O governador João Dória, na visita que fez essa semana, aí deu essa determinação, então podem aguardar até o mês de julho o anúncio sobre de que forma vai ser feito e o local da nova alça aí do Rodoanel. Vai ter a obra, né? A questão é saber onde que vai ser isso. A definição é em torno desse assunto, então. Aonde que vai ser o projeto, o valor, enfim, o desenrolar disso com prazos e a resolução desse processo.
Bom, tem a questão do pedágio da Mogi Dutra também. Eu sei que é da Secretaria de Transportes, mas evidentemente o senhor tem acompanhado também, tem conversado com os prefeitos da região, principalmente o de Mogi das Cruzes, sobre esse assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da possibilidade desse pedágio vir para Mogi Dutra, se existe alguma coisa já concreta sobre esse assunto. Bom, é um processo da discussão da concessão, né, desse lote de concessão. A Artesp, que comanda as concessões aqui no estado de São Paulo, rodoviárias, fez uma consulta pública, né, em audiência pública em Mogi das Cruzes e pegou aí as manifestações em torno do tema. Evidentemente que eu acompanhei ao longo de todo esse período as manifestações também das lideranças políticas da cidade. Então tudo isso foi colocado, isso segue com a Artesp e a Artesp dará uma definição também. Acredito que até o mês de julho também devemos ter isso colocado. É algo que foi apresentado pela Artesp nessas consultas públicas e as manifestações foram feitas sobre aquele local do pedágio pela população. Tenho certeza que vão tratar esse tema dando ouvidos à população e com o discernimento necessário para poder fazer o melhor. Secretário, só me permite fazer mais umas perguntas aqui. O vice-governador Claro. Rodrigo Garcia anunciou na sexta-feira um repasse de 33,3 milhões do governo do estado para as prefeituras de São Paulo, visando, segundo ele, incluir um auxílio em ações de vacinação. Na declaração dele não está especificando quais seriam os municípios nem as regiões, não sei se foi divulgado isso. Você sabe se a região do Alto Tietê está incluída nesse pacote de recursos? Bom, está sim, uma importante questão. Esse recurso é enviado de forma per capita em todos os municípios do estado de São Paulo para apoiar na vacinação. É um recurso que nós estamos dando extra em apoio para os aqui do estado de São Paulo. Portanto, chega no Alto Tietê e vai poder apoiar as prefeituras que estão fazendo um processo impactante de imunização. Está cortando um pouquinho a sua fala, não consegui ouvir o finalzinho. Chegou a fala? Cortou um pouquinho. Chegou a fala? Agora sim, cortou um pedacinho no final. Bom, então vou aqui. É um recurso que vai para todas as cidades do estado, portanto... A região está incluída. Alto Tietê está incluído é um recurso que vai para apoiar os profissionais de saúde que estão fazendo a vacinação em todo o estado de São Paulo. Certo. Secretário, tem um programa chamado Parcerias Municipais, se eu puder falar, eu queria saber quantas cidades que estão incluídas, a região já está incluída também nesse programa, o Parcerias Municipais, e como que ele funciona? Recursos também que são liberados pela Secretaria? Bom, é um programa que traz uma dinâmica fundamental da gestão pública na parceria de Estado e municípios, que é observar as evidências, ou seja, os problemas que existem nos municípios como Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba, Ferraz de Vasconcelos, e apoiar com projetos, com a implementação do que há de melhor no mundo todo em torno da resolução desses problemas e o custeio para aqueles que desenvolverem as melhores soluções. Portanto, é uma política baseada em evidências, né? O investimento do Estado baseado em superação de desafios. Os municípios têm lá mortalidade infantil, longevidade, inserção de crianças em creche, são desafios importantíssimos para serem superados e, com isso, o apoio do governo do Estado, tanto em qualificação e trazendo as melhores soluções do mundo sobre esses temas, quanto com premiação para que eles possam, os melhores projetos, serem desenvolvidos e custeados em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Bom, o Alto Tietê é o cinturão verde do estado de São Paulo e tem um programa da sua secretaria que é o novo ICMS ambiental para cidades, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho também desse novo ICMS ambiental, de que forma que ele funciona e beneficia as cidades que fazem parte. Bom, é um projeto muito importante que coloca, a exemplo do que o mundo inteiro tem discutido,
a questão ambiental no centro da questão aqui no estado de São Paulo. É um projeto que coloca também o desempenho com metas objetivas sobre políticas ambientais nas cidades, e aqueles municípios que fizerem a sua lição de casa vão poder ganhar recursos perante isso. O Alto Tietê vai ser impactado, os municípios têm uma condição de ter esse acréscimo de recursos em torno disso. Os recursos serão na ordem de 5 bilhões nos próximos 10 anos, portanto, nesse momento, o estado de São Paulo busca ser o estado mais forte ambientalmente aqui do nosso país e com isso, atrair recursos, atrair investimentos nessa área que é a área com mais forte debate nesse momento no mundo. Secretário, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas tem uma pergunta que até fizeram quando souberam que o senhor vinha aqui, apesar de não ser da sua secretaria, né, que é da Secretaria de Transportes Metropolitanos, claro, o senhor tem acompanhado também, que é a questão da concessão de linhas da CPTM, a 8 e a 9, né, que já entraram nessa fase de concessão. A linha aqui da região do Alto Tietê, a linha 11 e a 12, estão incluídas também nesse pacote? O senhor sabe se eu tenho informação de que vai haver a concessão também dessas linhas? Edgar, sobre isso eu tenho que usar de uma máxima fundamental do gestor público. Quando não sabe sobre o tema, contar que vamos buscar a informação e trazer para vocês. Eu não tenho essa informação, peço desculpas. Tá certo. Secretário, eu queria muito agradecer aqui a sua presença, né? Tem alguma coisa que o senhor quer acrescentar? Eu não perguntei, isso eu acho importante estar ressaltando. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conversar através do Diário de Suzano com você, de aqueles que nos acompanham, dizer que o governador João Dória tem trabalhado muito pela vacina, tem trabalhado muito pela vida e também pela economia, né? A vacina que vai restabelecer esse processo de retomada também no estado de São Paulo, e Suzano é uma cidade que está no centro disso para nós. Eu posso dizer para vocês que uma das cidades no estado de São Paulo como um todo, em que nós temos mais presentes, em que o carinho pessoal do governador, da dona Bia, de todos nós, tem se dado ao longo desse processo. Portanto, toda a nossa estima pela população da querida Suzano. Tem programação de reuniões com os prefeitos aqui já marcado ou não? Tem alguma coisa nesse sentido? Nós estamos fazendo, com certeza teremos ao longo do mês de maio reunião com os prefeitos aí do Alto Tietê. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pela disposição em falar com a gente aqui, e estamos à disposição a hora que o governo tiver alguma novidade para estar divulgando, e a gente está sempre aqui para estar buscando esclarecimentos com a sua pessoa, que é o importante secretário aí do governo do estado. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, um grande abraço.